Ai, Dandan já tá na área, Dandan. Você tá demais. Ai, Daniel. Jaqueline, seja bem-vinda. Marilu, Andréia. Andréia, bom tempo. Oi, amiga. E aí, Dandan? Fala, mestre. Tá bom hoje? A altura sua não tá muito. Oi, Érica, bem-vinda, querida. Rose, que dia tenso, hein? É. Dia tenso. Dia tenso. Charliane, amiga, que dia tenso, cara. Tem alguma notícia lá do Comando Vermelho? Oh, perdão, quartel-general? O Judas hoje foi lá, né, na Polícia Federal, durante 8 horas, entregou um monte de papel lá, de e-mail, de WhatsApp. E o grande problema disso aí, pastor, é porque através dessas palavras fora de contexto, né, desses textos fora de contexto, eles vão ficar trabalhando essas informações aí para desidratar o governo, né? É, mas Pode não. não, mas o fato deles desidratarem o governo, isso tanto faz, porque isso está sendo feito há séculos. Esse não é o problema. O problema é um desses velhos que já estão por sair, já estão para sair, querer fazer uma graça e botar o Bolsonaro de banco. Só isso. Porque se ele tivesse realmente alguma coisa importante, uma Eu já te coisa devo. importante, ele não teria 15 meses, ele teria uma coisa. E uma coisa já é certa, ele já vai ter que responder pelo crime de prevaricação. Porque se ele levou 15 meses, é 15 meses sabendo o que se passava. Exato. Então ele já vai para responder. Porém, como eu acredito que ele está debaixo dessa cobertura maldita, mas Deus tem sido por nós. Porque a frase que o Bolsonaro colocou agora, recente, por meio da Bia Kiss, dizia o seguinte, que ele pode ter uma narrativa, pode ter juntado papéis, documentos, apps de 15 meses, poderia ser até de 15 anos, porque o máximo que ele teria escutado seria alguns palavrões. E isso não é crime até que um cara do STF diga que é, palavra do presidente. Ou seja, É. ele não deve ter nada, mas é muito esquisito ainda, não cabe na minha mente, 22 anos de magistrado, o cara que entende todo itinerário, toda funcionalidade da coisa, e jogar assim foi um tiro muito alto para quem não tinha bala, Não, entende? o que tá caracterizado. Da mesma, em contrapartida, o presidente está muito calmo para algo que pudesse ser trágico. Né, Fala. o que está caracterizado é que ele entrou nessa empreitada aí, né, política, vislumbrando o cargo de presidente. E ele já entrou pegando informações, Hum, tentando puxar o tapete do Então, Bolsonaro. Né? mas então, ele tinha dois desejos, que agora está bem claro que a gente não sabia. E a gente também não sabia as histórias acerca da esposa dele, os movimentos, porque ela é advogada, então ela tinha determinados grupos, infiltrações, trabalhava e ganhava uma boa grana acerca disso. Agora, ele tinha dois desejos, o que nós não sabíamos. O primeiro desejo, que todo mundo sabia, que era ser ministro do Supremo. Mas o desejo que estava oculto, escondido, era de ser presidente. Oi, Iva, seja bem-vinda. Então, era o de ser presidente. Mas um cara, presta bem atenção, que já entra se resguardando, guardando mensagens acerca do relacionamento. Oi, Sui, Elisângela. O cara que já entra se resguardando, cara, no mínimo, é mau caráter.
Porque você está numa relação de confiança, você não está numa relação de desconfiança. E você começa a me gravar. Só para o senhor ter uma ideia, o servidor público, se ele fizer isso, é demissão sumária. Está previsto na lei. Na Mas lei para ele 8.112. também. Não, mas para ele também seria. Mas ele já está demitido. Por isso ele não Sim? tem foro privilegiado. Senão ele teria o foro privilegiado. Mas, oi, Ana, mas tem um detalhe. Podem arranjar um foro privilegiado para ele dizendo que a questão envolve o presidente. Como já aconteceu várias vezes. Pessoas que nem eram mais deputadas estão respondendo no STF. Sim. Bem, e se ele está guardando mensagens, né, como o Eric está dizendo, desde o primeiro dia, cara, Você é. viu, você viu hoje a lambança do Barroso também? Suspendeu a expulsão, né, dos embaixadores da Venezuela Então, e deu 10 dias para o baseado. Bolsonaro responder o porquê que está expulsando eles. Porque eu não quero eles aqui, acabou. Ué. Não, o Maduro tá sendo Não, acusado de tráfico não internacional foi de só drogas. isso, não. Não foi só isso, não. Uai, existe a acusação de que o navio que derramou o petróleo era venezuelano. Aí tem muita coisa, tem muita coisa. Mas e daí? Eu sou o presidente, eu dirijo a nação, não é você. Sim, Você só vê a validade da lei e ponto final. Então você vê que o Toffoli, ele foi tentar, não sei quem é o articulador, mas levou o Toffoli para a posse do, do o ministro da ministro da Justiça. Justiça, André Então, Mendonça. isso. Aí ele foi lá e fez o meio de campo, mas esse meio de campo meio que contradiz o que o Alexandre Moraes fez, Sim. entende? Só que ele não pôde se expor tanto para não expor totalmente o que já está exposto, que é a porcaria do STF, que não vale nada, não vale a banda do centavo. E é um dos lugares mais caros do país, chama-se STF. E você viu o que eles Inclusive, fizeram essa semana? Essa ah, semana eles editaram a liberação dos servidores, né, para fazer home office até 2021. Ou eu seja, vi, eu 2000. vi, eu vi, eu vi. É, quem vai botar um limite nisso? Aí eu ouvi uma outra questão que aí é o que eu quero, por isso que eu estava pedindo para você. Não vale a banda de um centavo, é isso aí. É, eu não tenho dúvida que existam militares esquerdistas, inclusive generais. Certamente. E certamente, nesse seu certamente, que me irrita, porque um cara que, né, que trabalha, treina a vida inteira para chegar a ser general, o cara tomar a via esquerda, Mas quem não nomeou dá. eles? Não, mas Quem peraí que eu nomeou vou eles? chegar. Calma, calma que eu vou chegar. Então, o Mourão é filho de general, amigo. E essa mexida toda que está se manifestando, o Mourão seria o presidente. E é o militar. Que de vez em quando dá umas esquerdadas, dá uma politicada. E tem o outro, que é o Braga Neto. Que ele, segundo o cara que eu acabei de ouvir, esqueci o nome do cara aqui, falou que ele falou 90% legal Já acerca voltou do que lá. é o AI-5, acerca do que é a intervenção, porque a intervenção é o povo quem pede, para que se mantenha o presidente e ele possa governar. O AI-5, o presidente sai. Só que AI-5 não existe mais na Constituição. Existe só o artigo 142, que é essa questão acerca de quem continuaria governando. Só que aí vem o interesse do bastidor, que daí são os militares. A grande verdade é que o militar você nunca sabe o que esses caras estão fazendo e qual é a posição deles. Eles estão sempre. Eles são neutros, né? Aí é que tá. Quem é neutro não é neutro, já escolheu um lado.
Não existe neutralidade na vida, amigo. Ou é quente ou é frio. Morno eu vomito. Quem não escolhe um lado, já escolheu o lado. Esse é o ponto. Não existe É. neutralidade. Pilatos lavou as mãos. Neutro. Não quero me envolver nisso. Neutro. Se passou como o maior covarde da história. Rapaz, a grande verdade, muitas pessoas elas falam assim para mim, mas pastor, eu estou vivendo isso, e começa a falar um monte de coisa. Aí eu falo, quem pode decidir isso? Não, sou eu. Eu falei, então por que você está reclamando se a escolha está na tua mão? Ah, mas as escolhas são difíceis. Exatamente, as coisas grandiosas ficam para aqueles que são grandiosos. Escolher o que é fácil é para todo mundo. O que Deus está querendo nesse tempo, cara, é nítido. É separar o joio do trigo. E você está vendo isso na política, você está vendo isso em todos os lugares. Verdade. Agora tem pastores do PT, da esquerda. Aonde, pelo amor de Deus? Eu conheço Aonde? O nome alguns. dele. E o nome do miserável é Daniel. Não, não. É o É? cabeça, porque o Ariosto, que era o outro miserável, deram um balão nele e já não fala mais, ele já não é mais petista. Então, perceba que cada um tem um interesse e esses interesses estão bancados, eu não sei de que maneira. Só pode ser o Viu Metal. Não tem, cara, não tem. Hoje acabei de ver um prefeito, não, um vereador, rapaz. Sabe o que o Éder Barbalho, lá do Pará, fez? Escondeu a hidroxicloroquina e a azitromicina. É, perceba que a ação é criminosa, declarada, e não tem ninguém para mover. Quem vai se... Como? Se a Polícia Federal, que é quem faria isso, está na mão do indicado do Moro, que é o Rossetti. Uhum. Eu fico pensando que esse ministro dispensaram tanto tempo de estudo para trabalhar contra a nação. Sim, claro. Esse, em especial, que você está dizendo, Ivone, o Moro. O Moro é. Eu já falei, ele é o. Se ele não for, ele é o primo do anticristo. É o herói que virou monstro, né? Não, porque, cara, não é só o cara, o herói que virou monstro. A verdade é que a gente olhou ele com os olhos de Jesus, sabe? Achando que poderia vir alguma coisa boa lá do Paraná. Como disseram, o que pode vir de bom lá de Nazaré? A gente olhou para ele com os olhos de misericórdia, porque se nós tivéssemos visto o que ele tinha feito em 2002, no seu doutorado, não teria sido assim, porque no doutorado dele você viu o que ele fez. Você viu a tese? Não, eu vi o senhor falando. Pro aborto. Pro aborto, né? A Érica disse, ele virou produto do meio. Eu acho que ele já Acho que era o ele já era do produto. meio. Ele já era o produto, porque toda circunstância, já ouviu aquela frase que o momento faz o ladrão? Na realidade, o cara sempre foi ladrão, só não teve a chance. É. Apareceu a oportunidade, ele roubou. Ele tentou tomar algo que não é dele, não está fora do tempo dele. E o que ele É. fez na Lava Ele era um Jato, camarada. na Lava Jato, aproveitando a Charliane, foi nada mais, nada menos do que receber os 30, 35, 40 mil que ele recebe e fazer o que ele tinha de fazer. Não tem nada, só que o cara com quem ele estava lidando era o ex-presidente do Brasil. Só isso. Fala que você ia falar. Ele estava acostumado, pastor, a receber um tipo de pressão, né? Porque ele era um juiz, ele recebia pressão dos criminosos, da Polícia Federal, enfim. Só que ele foi para o Ministério da Justiça, que é um dos ministérios mais pressionados, porque tem o STF, tem o presidente, tem a Polícia Federal embaixo.
Então, assim, ele foi para um ambiente que não era o ambiente dele. E ele não foi capaz de suportar a pressão. A pressão Não, derreteu ele. não, 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 não. Não, ele não é Ícaro, não. Não, Ícaro ele não é, não. Ele, presta atenção, ele fez um voo mais alto do que ele. Segura a onda. O cara é 22 anos magistrado. Ele não é um idiota, cara. Ele fez tudo maquinado, tudo pensado, tintim por tintim. Só que ele não é político. E Então, como todo mundo. Não, calma. E como todo mundo diz, a política no Brasil não é para menino. Então ele entrou. Peraí. O Paulo Guedes recebeu uma ligação. Qual foi a resposta do Paulo Guedes? ele está Será com o que. Bolsonaro, está fechado. Não, ele falou 33% é com o homem. Os outros 33 estão disputando aí. Os outros 33 já estão do outro lado, está tudo certo. Eu não vou pular do barco. E a propósito, hoje a gente vai falar de barco. É. Perceba um detalhe. Ele maquinou, cara. Ele guardou do primeiro dia, amigo. E agora você consegue pensar as fotos que ele tinha do lado do presidente. Amigo, se eu tenho minha secretária que está comigo há 10 anos. Cara, eu sou o chefe, ela é a secretária. Temos desavenças, mas eu nunca briguei com ela. Porque ela sempre entendeu o que eu queria. Sim. Porque no frigir dos ovos, quem responde tudo sou eu. Então você vai fazer o que eu quero. Porque se eu fizer o que você quer, no final das contas, quem vai responder também sou eu. Então seja do meu jeito e não do seu. É simples. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a frase bem comum. O detalhe do Moro, cara, A gente ele tenta para até mim, chorar, né? ele para mim, cara, é como se parece algo inacreditável. Isso é para você ver que o espírito, ele se mantém vivo. Eu já falei para vocês várias vezes do espírito de Jezabel agindo lá no tempo de Elias, mas ele aparece no último livro da Bíblia, em Apocalipse. O espírito, a mulher, a carne, aquela praga senta lá, morreu. Mas o espírito, ele trabalha ilegalmente. O espírito do inimigo, ele não precisa de um corpo para habitar. Ontem eu conversava com a pessoa e eu disse, por que o corpo de Jesus não apodreceu? Me diz, a propósito. Porque ele estava profetizado, ele é santo. Ai, fraco, meu Deus. Se você morrer e eu quiser te transportar, perdão, não, você não vai morrer, não. Pelo contrário, você vai viver muitos anos. Se uma Amém. pessoa morre e eu quero transportar, o que eu faço com ela? Escuta bem isso, povo. Fala, rapaz. Não entendi. Se eu que... A pessoa morreu lá na China e eu quero trazer ela para o Brasil, o que eu faço? Faz um translado. Sem balsa, Ah, sem. Como é que é? embalsamamento. Isso. Exato. Jesus foi embalsamado. Você tem umas loucuras. Não, não, está na Bíblia. Porque quando você vai ler acerca de Maria que quebra o frasco de alabastro, você vai ver momentos diferentes, um dizendo que o alabastro foi jogado nos pés, o outro vai dizer que foi jogado sobre a cabeça. Na realidade, são os momentos distintos de cada evangelista vendo a cena. E Lucas, ele não viu a cena, ele só historicamente reproduziu por meio de entrevistas. Lucas não andou com Jesus. Não esqueçam disso. Ele não andou com Jesus. Ele se juntou com Maria, foi entrevistar. Ele é como é o Cabrini daquele tempo. E por que um médico? Porque é detalhista. Então, Jesus, naquele momento, a palavra que Jesus disse, toda vez que vierem contar acerca dessa história, vão falar o teu nome, Maria. Por quê?
Porque Jesus foi embalsamado ali. O óleo impediu. Você percebe que o óleo era só simbologia de que ele estava revestido, impermeabilizado, para que no corpo dele não houvesse corrupção, como diz o salmista no 16:10. Que o corpo dele não viria corrupção. No capítulo, no Salmo 22, vai dizer que o osso não seria quebrado. Então, Jesus foi embalsamado e ele se perpetuou. Por quê que ele tinha que ser embalsamado? Rápido. Aí, devia ser um costume da época, né? Ah, costume. Isso, ele é múmia, né? Inclusive, ele era uma múmia. Costume da época era múmia. Enrolavam, faziam o mesmo processo. Existe um trabalho só sobre mumificação. Como eles faziam, com os bálsamos que eles usavam, etc. Por que que o corpo dele ficou incorruptível, intocável? Ele era santo. Mas ele não morreu. E quem morre não apodrece. Mas não apodreceu porque ele recebeu um bálsamo. Embalsamado ele foi. Mas por que que ele tinha que ser embalsamado? Para cumprir o Salmo 16:10, porque o corpo dele não seria corrompido. Mas por que que o corpo dele não tinha que ser corrompido? Você tem que perguntar para a Bíblia o tempo todo. E a Bíblia vai te responder. Por um único motivo. Porque eu só vou passar 3 dias lá embaixo e vou voltar para o meu corpo. Eu não vou voltar para o meu corpo todo cheio de bicho. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Quando eu vou usar eu, porque eu estou mais velho que tu. Quando eu for para a glória, meu corpo apodrece? Certamente. Certamente, eu não sou igual a Jesus. Não me balsamou ainda, mas eu tenho uma promessa. Do quê? De receber um corpo incorruptível como o dele. Então ele foi embalsamado, ele foi glorificado, ele ascendeu na presença dos caras de Pedro, Tiago e João no barquinho, como ele haveria de ser. Ele demonstrou para eles, eles tiveram o privilégio por andar tão próximo de Jesus, de ver Jesus como Jesus haveria de ser. Eles depois, reunidos, todos o viram subindo, como foi na transfiguração. Mas perceba que Jesus os tratou diferente. Falou, vocês vão ver no outro momento. Vocês são os chegados. Quanto mais chegado você for de Jesus, maior serão as missões que ele te dá. Quanto mais íntimo, mais eu confio. Por isso, cuida da minha mãe, João. João, pega a minha mãe, não deixa ela ver mais nada, não. Ela já sofreu o suficiente. A palavra diz que a partir daquele momento ele pegou e a levou para casa. A propósito, estava João com Maria em Pátimos. Ele, para o resto da vida dele, ele ficou com ela até ela morrer, rapaz. Perceba que as grandes missões são dadas para aqueles que não se corrompem. É isso que eu quero te dizer. As grandes missões, oi Luluzinha, são dadas aos que não se corrompem. Guarda. Eu gostei disso. Jesus recebeu a maior missão de todos. Por quê? Porque ele não se corrompeu. Sabe por que ele não se corrompeu? Porque antes ele se encheu. Ele se lubrificou. Você percebe que água e óleo não se misturam? Sim. Você percebe que o óleo é um impermeabilizante? Por que você passa óleo na madeira? Você que gosta de cuidar da casa. Eu? Ah, você não gosta? Ah, tá. Entendi. Para preservar a madeira. O óleo preserva. Por que você usa óleo no motor, rapaz? Raciocina, gente. Pelo amor de Deus. Começa a pegar a palavra e torná-la prática. Senão a palavra parece, sei lá o quê. A palavra é prática. Você tem que lubrificar as engrenagens. Pera, não, agora não fala mais. Você tem que fazer dela uma parábola. Trazer para a sua vida para que você tenha o entendimento dela. Não pode ler correndo, né, pastor?
Não pode ler correndo. Não Não, pode ler não é correndo. nem questão de ler correndo. É dar atenção para ouvi-lo. Não se trata de ler. Eu acabei de falar hoje, eu acho que foi hoje. Eu conheço um monte de analfabeto hoje mesmo. A menina me chamou e eu precisei ajudar a socorrer. Eu falei, eu conheço um monte de analfabeto que tem mais Deus do que todo mundo que eu conheço. Mas o cara não sabe nem ler. Ouve aqui o negócio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus não fala com cérebro. Gente, por favor, não se coloque na posição de pequenininho. Ai, eu não tenho cérebro, eu não penso. Escuta bem isso. Deus não fala com o cérebro. Deus fala com o espírito. Deus é espírito. Portanto, Deus fala com o espírito. Esse é o ponto. E Jesus não se corrompeu. Ele nunca perdeu a conexão, exceto quando ele sugou o pecado para ele. Então, o óleo do motor serve para lubrificar e não estragar e não travar as engrenagens. Assim como é da marcha. Assim como é a corrente da bicicleta. Entende? Então, você tem que transformar a palavra em algo para você, para ela ser atual. Senão a palavra não serve para agora. Deixa eu só dar um comentáriozinho acerca do que eu estou dizendo, para que as pessoas tenham um melhor entendimento. Se eu chegar para você hoje, Daniel, e falar assim, escuta bem isso, você pisou na bola, hein? Traduz isso. Errou algo. Você falhou. Não, eu falei você pisou na bola, rapaz. Não, você falhou. Não, você não estava jogando futebol? Sim. Você não Não. foi efetivo. Não. Você não está entendendo. Raciocínio que eu estou falando. Se eu virar para você e disser, você pisou na bola, você traduziu certo. Porque você está usando a tradução no nosso linguajar para esse tempo. Mas você sabe que pisar na bola é pereba de bola, que o cara não joga bem e tropeçou. Traduzindo para o nosso tempo, é alguém que errou o caminho, que deu uma vacilada. Concorda? Sim. Então, agora pega, olha para cá, agora pega a Bíblia, que foi escrita 2020 anos atrás. Para ser mais exato, foi por volta do ano 60. Você não consegue entender a Bíblia se você não entender o linguajar do tempo. Por isso eu digo, você pegou o talento e enterrou. Você entende isso? Jesus te deu um talento na mão. Então me explica que eu não entendo. O talento era um dinheiro da época, né? Um dinheiro. Continua. Você já viu que tem pessoas que usam isso como se fosse um dom. Dom. Não é. É dinheiro mesmo. É talento. Não é dom. Jesus estava dando um talento. Para um, 2 para outro, 5 para o outro. Aí o que esse fez? Esse que tinha um. Enterrou. Por que ele enterrou? É doido, é doido. Ele teve medo, né, do Senhor. Disse que o Senhor era... Mas por quê? Se eu entender o que eles faziam na época, eu vou entender o porquê dele ter enterrado. Naquela época tinha banco? Naquela época tinha cofre? Então o que eles faziam para esconder o dinheiro? Enterrado igual meu avô fazia. Enrolava num pano e botava num lugar que ninguém viu. Isso é enterrar talento. O que eu estou querendo te dizer? Que para que eu entenda a palavra de Deus, eu preciso entender
qual a nomenclatura, como eles aplicavam aquilo que eles falavam. Porque, assim como hoje tem gíria, naquela época devia ter. Então eu preciso transformar numa parábola. Ia usar essa parábola do talento para falar que é dom, então tá equivocado. Equivocado. É você transpor a palavra. Ele está dizendo de alguém que sabe administrar. Porque o outro que tinha 2 multiplicou, o outro que tinha 5 multiplicou, mas o outro, porque teve medo, escondeu. Então ele está falando de administração e expansão de mordomia. Quanto mais eu coloco na sua mão, é o que a gente estava falando desde o início, é porque eu confio. Eu estou te dando grandes missões porque eu confio em você. Então, se eu esconder o talento, eu não multiplico. Aí eu não sou fiel no pouco. Porque eu tinha 1, entreguei 1. Tecnicamente está tudo certo. Não, você deixou de investir. Porque você tinha que ter multiplicado esse talento. Tudo que Deus colocar dentro de você, tudo que Deus coloca dentro de você ou dá para você, o princípio é multiplicação. Não é divisão. Sabe o que eu... Espera, eu estava ouvindo. Não é divisão, é multiplicação. Não é soma, adição, é multiplicação. Por isso é a multiforma e graça de Deus. Uhum. Fala. Que você... Eu estava ouvindo uma live da Bispa e veio uma frase no meu ouvido, eu fiquei, nossa, que coisa. A frutificação na natureza, ela sempre é exponencial. Você pega uma semente, joga no chão e aquela semente ela vai gerar milhares de outras sementes. Não. Ou seja, é sempre exponencial. Não. Pera. Sim, mas pera. Vamos lá. Só para a gente não perder todo o raciocínio. Mas se eu joguei uma só semente, o que aquilo vai gerar? Uma única? Árvore com várias sementes. Árvore. Não, ela deu uma árvore. Dessa árvore terão várias sementes. Mas se eu jogar 200 mil, são 200 mil com muitos... Exatamente. Então ela é proporcional. A questão da semente é que a semente já tem dentro de si um DNA. A propósito, a semente parece algo morto. Ela é seca. E ela tem que morrer. Não, mas ouve. Não, ela não tem que morrer. Ela parece morta, desprezível. Todo ser humano parece morto, desprezível. A maior parte das pessoas são desprezíveis e substituíveis a todo tempo. As pessoas lidam com as outras como se elas fossem desprezíveis. Só que você tem que entender isso. Deus fez de você uma semente. Em que aspecto? Ele diz no Salmo 1, no verso 3, que você é uma árvore plantada junto ao ribeiro. O cego, quando viu, ele diz, estou vendo homens como se fossem árvores. A palavra está sempre te apontando para objetos ou coisas, menos te comparando com gente. Jesus faz analogia com os pássaros, com o lírio, mas nunca comparando um homem com outro homem, porque isso gera sempre intriga. Quem faz isso é o diabo. Então não é comparar quem é mais inteligente ou menos inteligente. É aproveitar o que cada um tem, segundo aquilo que Deus colocou neles. Então a semente, ela parece algo morto. A semente, para mim, é uma das coisas que eu menos vou entender na vida. Porque ela é seca, fica estocada 700 trilhões de anos. Eu não sei se você sabe que acharam sementes e eles replantaram depois sementes de oliveiras, das oliveiras antigas. A oliveira mais antiga que existe está lá em Portugal, tem 3.850 anos.
A outra, mais antiga, está lá do lado, está lá no Monte das Oliveiras com 2.800 e poucos anos. O que eu quero te dizer é que a semente, ela tem um DNA dentro dela. Ela foi feita para florescer. E isso não tem como ser revogado. Perceba que você foi feito para florescer. E isso não tem como ser revogado. Porque sede fecundo, crescei e agora se multiplique. Como? Lançando sementes. Percebe? Por isso ele vai falar acerca dos terrenos. Você sabe qual é o terreno frutífero? Você? Sei. Sabe não? É o terreno, Sabe é o terreno não? macio, Não né? sabe. Não, esquece. Esquece, não é. Nesse texto em especial, que Deus é o semeador, ele não fala para você assim, ó, escolhe esse terreno ou aquele, não. Ele te ensina que existem terrenos diferentes, mas ele diz que você não sabe avaliar, que a função de avaliar é dele, lançar a semente é tua. Você não pode sondar o coração das Onde vai cair pessoas. a semente, né? Você não vai ter problema, não. Não é o seu problema. O seu problema é lançar a semente. Quem diria que a semente iria frutificar em mim? Nunca. Nem eu. Foi A um milagre semente mesmo. tem que ser. Ué? Ué, mas você também ué. Você ainda Eu desviou, está também. dizendo? Aí. Rapaz, não tem um ser humano que esteja em Cristo que não seja resultado de milagre, amigo. E ainda vou te falar mais. Para mim é muito milagre aquele que nasce no Evangelho e permanece no Evangelho. Porque ele não teve os dois lados, fica muito difícil de decidir. Mas para quem já viveu os dois lados, fica muito mais fácil você decidir. Viver na paz ou naquele terror? Nós não somos do mundo, estamos no mundo. É diferente. Mas voltando para a semente. Lança a semente. Você sabe o que a Bíblia diz que é a semente? Fala, Maurição. Sabe qual é a semente de Deus? Fala para mim. Jesus? Errado. Não? É ele, mas não é ele. Calma. Pensa. Quando a gente começa a pensar, é porque a gente está tentando entrar nessa atmosfera, nessa nuvem que nos reveste, e Deus tem todo interesse de revelar. Porque eu sempre vejo Deus brincando de pique-pega, pique-esconde. Já brincou de pique-esconde? Mas para mim ele deixa a perna de fora, o braço de fora, para que você possa ver. Ele quer ser achado de vós. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Ele dá uma chance para você ver. Então, qual é a semente de Deus? João diz a palavra dele. A palavra que você E a lança. Jesus? Não, por isso, não. É isso que eu estou dizendo. A palavra que você lança é uma semente. Não necessariamente é algo morto. Porque a palavra está escrito também no livro de João, é espírito e vida. As pessoas não sabem do que elas precisam, mas nós todos que somos de Deus sabemos o que elas precisam. Do que uma pessoa precisa? É o texto que eu ensino às pessoas quando eu vou ministrar sobre isso. Lucas 10. Todas as vezes que você chegar em algum lugar, não chegue de mãos vazias. Ponto. Você chega com o quê? Não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata, não tem nem comida. Então o que você faz? Chega com um sorriso e dá uma palavra abençoada. Não, oferece-lhe a paz. Eles não sabem do que precisam, mas nós sabemos do que eles precisam, porque nós um dia recebemos e vivemos a mesma experiência. Eu só posso dar o que eu tenho. Então eu vim nessa casa oferecer a paz. Entende? Quando você oferece a paz naquele lugar, todo gatilho é desarmado. Todos os gatilhos do inimigo caem por terra.
Mas se não receberem, Aí a paz volta? Então, qual é uma excelente semente para você lançar toda hora? Paz. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Sai distribuindo paz do Senhor, meu irmão. Entende? Que se lá não tiver, ela volta. E se ela for e ficar, ela frutifica. E eu falei isso hoje para as pessoas. Refrear a língua não é um fruto do espírito. Entende isso? Frear a língua é fruto do espírito? Pensa. Gálatas 5. Gálatas 5 vai dizer que é amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Alegria. Paz, alegria. Não então. Isso é fruto do espírito. Mas e refrear a língua? Não faz parte do domínio próprio, né? Não. Então, mas não. Domínio próprio é você dominar suas emoções. Não é refrear a língua. Refrear a língua é uma questão de uma escolha. Eu decido frear, não é Deus que segura minha boca. Deus deixa você falar, mas Ele está querendo dizer para você, refreia a sua língua. Porque você vai ser escravo do que você fala e senhor do seu silêncio. Então, muitas vezes é melhor você ficar calado do que você falar. A Bíblia diz isso em Provérbios, que aquele que tenta ser sábio fala muito e ninguém entende nada. E não é pelo muito falar, não é pelo muito falar. É pelo discernir, é pelo separar, é pelo permitir que o Espírito se manifeste. Diz que até o tolo calado ele se passa por entendido. Ele se para por entendido, sábio, é Provérbios. Até o tolo calado passa por sábio. Então, Jesus estava na cruz, ele falou? Algumas vezes. Ele orou, né? Possível, então, mas ele estava orando. Mas você viu ele, no momento mais crítico, gritar: Pai, me tira daqui! Eu sou inocente! Não. Ele refreou a língua dele. Porque estava doendo, amigo. A gente não consegue dimensionar a dor que Jesus sentiu, porque a dor que ele sentiu foi a dor da humanidade inteira. Eu vou repetir. É a dor da humanidade inteira somado numa só pessoa. Não dá nem para dimensionar. Uma dor de dente derruba a gente. Agora tu imagina uma dor potencializada, sei lá quantos milhões, bilhões de pessoas. Mas então ele se calou. Por que ele se cala? Porque ele preferiu ouvir a voz de Deus, que ainda que fosse em silêncio, que foi o que a gente disse ontem. Então, refrear a língua é resultado da sua escolha. Mas voltando para a semente, que não é nada do que a gente vai pregar, né? Voltando para a semente. A minha função é lançar semente. Por quê? Como o semeador faz. Aí eu estou falando para você que Jesus falava por parábolas e aquilo não necessariamente era uma verdade. Era uma história que ele contava, que era do cotidiano daquelas pessoas, para que elas pudessem se identificar com o que estava acontecendo. Então, se existe uma forma ideal de você ministrar algo, é falar por parábolas, por aquilo que é o contexto das pessoas. Se você estiver no Japão, você vai ter que falar por parábolas, sei lá, você vai falar do sushi. Entende? Sim. Da mesma os missionários forma. Fazem, né? Os missionários fazem, né? Eles estudam a característica, a cultura. Exato. E se você entrar numa casa onde tudo é consagrado para o diabo? Você está lá na Índia. Eu vou fazer igual o Paulo, né? Vou caçar um trono vazio. Que viagem, rapaz. Jesus não disse que tudo que se abençoar, consagrar no nome dele, está tudo certo. Perceba que você pode comer. As pessoas
quando pensam o contrário, é porque elas estão dizendo que o diabo é maior do que aquele que está consagrando. Entende? Então consagra, participa com eles. Participa com eles. Por quê? Não estamos falando nós agora de cultura? Então eu tenho que entender qual é o costume deles para que ele possa ser recebido. Se eu não tiver o costume deles, ó, vai botar você fora. O que Deus falou para você? Por meio do violão. Ô, Jesus, me ajuda, que ele está no sono hoje, que só graça. Amém. Deixa eu ver o que eu escolhi aqui, pastor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos. Se exército se contra nós, seremos abalados, não seremos abalados, seremos abalados.
era imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, glória! Você tá vendo que você no seu dom se arrebenta. Sem dúvida acerca do que eu vou ministrar. Na realidade, não é uma dúvida. É uma decisão que eu quero tomar. A Érica não avisa mais? Eu acho que é melhor interromper agora e voltar, hein? Porque senão vai ficar bem no meio do caminho, né? É. Melhor? Vamos fazer isso. Oi, Si. Depois você volta. A gente só vai sair e voltar, porque senão cai a live, tá? Esperando vocês.